Você já notou como a gente morre de medo de não gostarem da gente? É sério. Pense na última vez que você disse sim para um favor, quando cada célula do seu corpo queria gritar não. Você sorriu, concordou, pegou mais aquela tarefa e depois foi para casa se sentindo drenado, ressentido e estranhamente vazio. Se você é aquela pessoa que vive pedindo desculpas por existir ou que sente que é responsável pelos sentimentos de todo mundo ao seu redor, bem-vindo. Hoje você vai se sentir visto. A sociedade chama isso de ser uma pessoa boazinha. Nós ganhamos medalhas por isso. Dizem que somos altruístas, pacificadores, santos, mas eu preciso te dizer uma verdade dura. Uma verdade que os textos antigos esconderam nas entrelinhas por séculos e que talvez doa um pouco ouvir agora. Ser bonzinho não é uma virtude. Muitas vezes é apenas covardia disfarçada de santidade. Existe uma confusão moderna, quase uma epidemia, onde nós trocamos a definição de amor pela definição de simpatia. E a teologia tem muito a dizer sobre isso. Nós imaginamos Deus, ou o ideal supremo de bondade, como o avô senil e sonolento no céu. Sabe aquele tipo de avô que só quer ver todo mundo feliz? Aquele que diz, deixa as crianças brincarem, mesmo que as crianças estejam brincando com facas ou prestes a pular de um penhasco. Para esse tipo de divindade imaginária que criamos, o maior pecado do universo é criar um clima chato. O maior mandamento é, seja legal. Nós acreditamos que amar alguém significa nunca confrontar, nunca desagradar e sempre validar tudo o que a pessoa faz. Mas quando abrimos as escrituras e estudamos o pensamento clássico, não encontramos esse avô sonolento. Encontramos algo muito mais intenso. Encontramos o que a tradição chama de a bondade severa. Pense comigo. Se você tem um filho e ele está prestes a colocar o dedo na tomada, o que é mais amoroso? Sorrir e dizer, querido, faça o que te faz feliz. Ou gritar não e puxá-lo com força, talvez até assustando a criança. A simpatia diria para não assustar. O amor verdadeiro grita. O amor interfere. O amor às vezes machuca para salvar. Existe uma analogia secular muito poderosa que descreve o amor divino não como a gentileza de um anfitrião que só quer que os convidados se sintam à vontade, mas como a mão de um cirurgião. O cirurgião, quando corta você, não está sendo cruel, e ele definitivamente não está sendo bonzinho. Ele está sendo implacável contra o câncer que está te matando. Ele te machuca no presente, para garantir que você tenha um futuro. Agora, olhe para sua vida com honestidade. Essa sua necessidade compulsiva de agradar, de nunca confrontar, de manter a paz a qualquer custo, isso não é amor, isso é medo. Você não está protegendo o outro, você está se protegendo da rejeição. Os mestres da vida interior chamam isso de idolatria da aprovação. Nós colocamos a opinião do nosso chefe, do nosso cônjuge ou dos nossos amigos no trono que deveria pertencer à verdade. E o resultado? Nos tornamos passivo-agressivos. Acumulamos uma ira silenciosa, uma conta bancária de mágoas que um dia, inevitavelmente, vai estourar. E o pior, achamos que Deus está orgulhoso da nossa passividade, quando na verdade a própria fé exige coragem. Mas se bondade não é ser bonzinho, o que ela é? E como a gente sai desse ciclo de exaustão sem se tornar uma pessoa amarga? A resposta está em entender um conceito que todo mundo odeia, mas que é o segredo da sanidade: a ira. A ira. Só de ouvir essa palavra a gente já fica tenso, né? Imaginamos alguém perdendo o controle, gritando, jogando pratos na parede. Mas na tradição cristã clássica, a ira divina não é um surto emocional. Deus não tem dias ruins. Ele não acorda de mau humor. A ira, nesse sentido teológico profundo, é definida como a sua oposição estabelecida contra o mal. É a reação alérgica da santidade contra aquilo que destrói a vida. Pense nisso com calma. Se você ama os oceanos, você necessariamente precisa odiar o plástico que sufoca as tartarugas. Se você não sente raiva da poluição, você não ama o mar de verdade. Você é apenas indiferente. A ira, portanto, é o verso da medalha do amor. Quem não sabe se irar contra o mal, não sabe amar o bem. A sua incapacidade de ficar com raiva quando seus limites são violados não é santidade, é a apatia. E aqui está a chave para a sua liberdade emocional, para deixar de ser apenas uma pessoa boazinha e se tornar uma pessoa real.
Você precisa recuperar a capacidade santa de dizer não. O não é a fronteira que define onde você termina e onde o outro começa. Quando você diz sim para tudo, você está se dissolvendo. Você está dizendo silenciosamente que a sua vontade, a sua saúde mental e a sua verdade não têm valor algum. E cuidado, porque isso não é humildade. Isso é negligência com a obra de arte que o Criador fez, você. Os textos sagrados nos mostram que o amor verdadeiro é robusto, ele tem coluna vertebral, ele suporta o conflito. O próprio Cristo, o modelo supremo de humanidade, não era bonzinho o tempo todo. Ele era bom sempre, mas ele confrontou hipócritas, ele derrubou mesas quando o sagrado estava sendo profanado e ele disse duros nãos para as expectativas da multidão. Ele não viveu para que todos gostassem dele. Ele viveu para salvar as pessoas, inclusive, às vezes, salvá-las delas mesmas. Então, como aplicamos isso na segunda-feira de manhã, quando aquele parente pede um favor abusivo ou seu chefe te manda mensagem fora do horário? Você precisa se lembrar do cirurgião. Você precisa lembrar que amar aquela pessoa não significa alimentar o egoísmo dela. Às vezes, o ato mais espiritual que você pode fazer é olhar nos olhos de alguém e dizer: eu amo você, mas não vou fazer isso, porque isso não é bom para mim. E se não é bom para mim, não pode ser bom para nós. Vai ser desconfortável? Vai. Eles podem ficar bravos? Provavelmente. O Deus avô da nossa imaginação ficaria chateado com o climão, mas o Deus verdadeiro, aquele que é cirurgião da alma, sorriria, porque naquele momento você parou de fingir. Você saiu do teatro da aprovação e entrou no terreno sólido da verdade. Ser uma pessoa boazinha é fácil, qualquer um faz isso com medo suficiente. Mas ser uma pessoa boa, isso exige coragem, exige que você suporte a tensão de não ser aplaudido momentaneamente em troca de ser respeitado eternamente. Não use a sua fé como desculpa para a sua passividade. Use a sua fé como a rocha onde você firma os seus pés para estabelecer limites saudáveis. Lembre-se, você não foi criado para ser o capacho do universo. Foi criado para ser um reflexo da glória. E a glória tem peso, tem substância. E às vezes, tem a coragem de dizer: basta. Solte esse fardo de ter que agradar todo mundo. Não cabe nas suas costas. Respire fundo, tome o seu café e comece a praticar a santa arte de dizer a verdade. Eu sou o Bento e esse é o Teologia da Vida Real, trazendo antídotos eternos para o caos moderno. Se esse vídeo tirou um peso das suas costas, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder a próxima conversa. A gente se vê em breve.